Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos lendo o Evangelho de Mateus e estamos também relendo o Evangelho de Mateus, fazendo uso da chamada catena áurea, da corrente de ouro, corrente dourada, que é a sistematização de comentários do período da Idade Média, os comentários aos Evangelhos, naquele período em que a Igreja Católica dominava o pensamento europeu. O que se produzia basicamente eram comentários, né? Comentários aos evangelhos, comentários aos textos bíblicos. E Tomás de Aquino, cuja grande obra é a chamada Suma Teológica, que eu confesso não ali, tá? É a grande obra dele. Hoje não, já faz algum tempo está sendo objeto de estudos de novo. Esse pensamento chamado escolástico, que está aqui, tem Tomás de Aquino como um dos seus aí pontos altos na história da religiosidade cristã europeia, está sendo de novo objeto de estudo. Muita gente tem se proposto a ler e a estudar. Um grande compilador, na minha opinião, né? O sujeito que vivia entre os livros, na biblioteca. Ele tinha uma vida monástica, ele vivia no mosteiro, tá? Vivia para a oração e para os estudos. E todos fomos agraciados, né? Todos os cristãos fomos agraciados com esse material, que retrata até os dias de Tomás de Aquino o que os chamados pais da igreja ou doutores da igreja apresentavam em termos de meditação e em termos de comentário aos escritos do Novo Testamento. É um material que eu tinha curiosidade há muito tempo. Eu adquiri aqui os 4 volumes, né, do Comentários dos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É bastante interessante porque você principalmente percebe o que ocupava a mente dos pensadores cristãos no passado. Eles eram muito preocupados com as chamadas heresias, né? Dedicavam muito tempo para combater os erros doutrinários. Tempo, na minha opinião, tempo demais até, né? E acabaram perpetuando esses erros e esses equívocos através dos seus escritos. Então, volta e meia, alguém usa, por exemplo, Santo Agostinho para tentar derrubar o próprio Santo Agostinho. Mas é um material interessante para quem gosta de referências históricas ao pensamento cristão. Você descobrirá que absolutamente nada de novo tem sido produzido. Basicamente, o que você encontra aí de novidades no mercado é só uma atualização de linguagem e uma tentativa de estabelecer um debate que eles chamam de contemporâneo, ou um debate atual. Quando, na verdade, absolutamente tudo já foi debatido, praticamente tudo já foi pensado, imaginado, refutado ou aceito. Ou aceito. Não tenho nenhum problema. Tem alguns que falam, mas o Tomás de Aquino, chamado santo pela, pela Igreja Católica, é importante lembrar que santo para a Igreja Católica nem sempre corresponde a o que a expressão de santidade ou santo significa para todos os cristãos. Algumas pessoas ganharam esse título pós-morte aí, né, que só é santo depois, no pensamento católico, só é santo depois da morte, né? Não importa o quanto a pessoa tenha se dedicado em vida, só pode ser considerado santo depois da morte, relevantes serviços prestados à igreja, e de toda e qualquer natureza. Então, tem santos aí na Igreja Católica que algumas pessoas considerariam pessoas abomináveis, cuja conduta, cuja vida, cujos atos em nada glorificaram o bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso é um assunto, é um problema da Igreja Católica. A repulsa ao catolicismo não é saudável e não é inteligente, porque nós percebemos através da história, deveriam aí os protestantes, os evangélicos, aí essa nova geração aí,
dedicar-se com mais cuidado aos estudos da história da igreja. Porque nós vemos se repetirem hoje em todos os erros e equívocos que a Igreja Católica, na sua história, na sua trajetória, cometeu. E vemos hoje mesmos erros e equívocos se iniciando, se desenvolvendo entre grupos, né, que se consideram assim muito superiores, né, ao catolicismo ou ao protestantismo histórico. Estudando, olhando para trás, nós aprendemos com os erros dos outros e tentamos ali, mais ou menos, traçar um caminho que nos desvie das armadilhas e das ciladas que estão preparadas para todos que pertencem à família da fé. Se o diabo fosse realmente capaz, ele destruiria totalmente a igreja de Deus sobre a terra. Mas como ele não tem esse poder, graças a Deus, a igreja de Cristo Jesus está aí, espalhada, difundida sobre a face da terra, proclamando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos com todos aqueles que têm condições de ensinar e de transmitir alguma verdade. O grande paradoxo do catolicismo é a maneira como eles se apresentaram e ainda hoje se apresentam como defensores, né, da fé ortodoxa e, ao mesmo tempo, se aventuram em práticas e atividades que os demais pensadores cristãos, inclusive entre eles mesmos, consideram abomináveis ou repulsivos quando se consulta a Bíblia, quando se consulta a palavra de Deus. Esse paradoxo aí é algo inerente à natureza humana, tá? Via de regra, algumas pessoas que defendem de forma agressiva e violenta a pureza da fé, o evangelho puro, via de regra, essas vidas estão muitas vezes contaminadas por pensamentos equivocados ou por atitudes e comportamentos que em nada glorificam o bom nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é sempre bom estarmos atentos ao caminho da verdade proposto por Deus através de Cristo Jesus, conforme se encontra na sua palavra. Falando de Tomás de Aquino, não tem como você falar de Tomás de Aquino sem falar de Agostinho, ou Santo Agostinho. A história dele é fantástica, a história do Agostinho, bispo de uma igreja na região do norte da África ali, né? Mas era a região do Império Romano, tá? Bispo ali da Hipona, se eu não me engano, foi feito bispo de Hipona, muito embora estivesse preparado para viver uma vida monástica. O interesse do Agostinho, como de muitos cristãos naquela região do mundo, no período em que ele viveu, muitas pessoas queriam se retirar literalmente do mundo, tá? Houve um descontentamento muito grande com o ambiente daquela época, o ambiente político, o ambiente social, o ambiente econômico e também o ambiente religioso, né? O cristianismo estava se tornando uma religião dominadora, né? Estavam se desenvolvendo ali estruturas que representavam a mesma estrutura, que copiavam a estrutura do próprio Império Romano daqueles dias. E as autoridades religiosas estavam sendo sustentadas pela estrutura do Estado, né? A igreja invadiu a estrutura do Império Romano e o Império Romano invadiu a estrutura da igreja. Muitos acharam que a única saída era deixar tudo e viver nos mosteiros ou viver nos monastérios. Nós não temos que julgar as atitudes e as decisões dos homens do passado. Nós devemos julgar as nossas próprias atitudes, Quem não gostaria de ter um período de retiro, de se afastar de tudo, se afastar de quase todos por algum tempo e dedicar-se ali de forma tranquila, de forma serena à meditação, à reflexão, a pensar, meu Deus, o que eu fiz até agora, o que eu fiz até aqui com a vida que o Senhor me deu.
Que cristão tenho sido eu? Que homem tenho sido eu? Que pai eu fui? Que pai eu sou? Né? O que eu fiz da vida que o Senhor gratuitamente me concedeu? Esse pensamento é muito bonito. Seria muito mais fácil se a pessoa tivesse, tem alguns lugares que aceita, condições de ir para esse spa, né? Esse spa espiritual, em que você vai só descansar, orar, meditar, refletir, participar de alguns louvores, é, fazer ali as suas orações, a sua meditação, e comida à mesa, roupa lavada e passada. Mas na prática não é assim. Na prática não é assim, tá? As pessoas que se dedicavam a esse afastamento do chamado mundo daquela época eram responsáveis pelo próprio sustento, pela produção dos alimentos, das roupas, e acabaram criando, né, um, uma realidade paralela, um mundo paralelo em oposição à grande estrutura eclesiástica que se formava naqueles dias. Se foi certo ou se foi errado, não cabe a nós julgar. Mas graças a esse tipo de pensamento, de atitude, a palavra de Deus foi preservada num período longamente sombrio. Os ensinos dos antigos pais, como eles falam, foram preservados, foram guardados graças à atitude e à decisão desses homens. Período em que na Europa reinava a ignorância, eh, imperava a violência, os abusos, as atrocidades, a palavra de Deus foi preservada principalmente nessas instituições, né, que surgiram no norte da África, naquela região do Oriente, e chegaram à Europa e se estabeleceram na Europa. Então, a vida monástica, a vida de isolamento, serviu também para preservar inúmeros tesouros da fé cristã e também da literatura mundial. Não foi só tragédia, não foi só erro, não foi só fanatismo. Muita coisa boa aconteceu. E nós temos aí o pensamento desses gigantes da filosofia e da teologia. Concordando ou não, eles são referência na história da igreja, na história da fé cristã. E Santo Agostinho, ou Agostinho, bispo de Hipona, porque tem uns que têm ciúmes, né, dele ser chamado santo, que eu sou um fã da história dele, é fantástica, devia ser o padroeiro do Brasil, é a cara do brasileiro, né? Ele seria aqui é, seguido por milhões. Fantástico homem. A trajetória de Agostinho é a trajetória da transformação da alma, da transformação do espírito, de um filósofo mundano, a um teólogo profundamente religioso. Então, estudando Agostinho, você acompanha o processo de transformação de uma vida. O milagre que interessa a todos, a transformação de uma vida. Né? Um mundano, um beberrão, um bom vivant, né? Filhinho da mamãe, um playboy da época, e acaba tendo a sua vida transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo, a sua vida e o seu pensamento. Então, não são muitas as vidas que nós temos aí expostas, através das quais nós possamos acompanhar isso, a maneira como a alma, o espírito e também a mente, a consciência de Agostinho é moldada pela palavra de Deus. E ao fim da vida, ele é totalmente cristão, totalmente teólogo, totalmente religioso, tá? O filósofo vai sucumbindo, vai se entregando à verdade do evangelho. O que antes era uma ferramenta, né, o que antes era o propósito de uma vida, que era a filosofia, acaba sendo apenas um meio, um veículo através do qual ele é conduzido à graça salvadora de Cristo Jesus. Uma vida belamente transformada, cujo pensamento influenciou os cristãos por séculos e séculos e continua influenciando, sim. Falando do Evangelho de Mateus, no seu início, um comentário de Agostinho sobre
falando da Trindade, na verdade, ele diz o seguinte: João declara que o Filho não somente é Deus, mas da mesma natureza que o Pai. Já que depois de haver dito, e o Verbo era Deus, João acrescenta, todas as coisas foram feitas por ele, de onde fica claro que aquele por quem todas as coisas foram feitas não foi ele mesmo feito. E se não foi feito, não foi criado. E assim é da mesma natureza que o Pai, pois a natureza que não é Deus é criatura. Esse, isso expressa aqui o pensamento de Agostinho no que diz respeito a quem é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A preocupação dele naqueles dias era ressaltar a natureza divina do Filho de Deus. Não que eles negassem, eles afirmavam a humanidade plena e perfeita de Jesus o Cristo, mas reconheciam sua vida como um milagre de Deus, o Verbo que se fez carne, o Verbo que estava com Deus no princípio de todas as coisas. Algumas pessoas se preocupam, né, com nomes de Deus, nomes de Deus, nomes de Deus. Uma leitura do texto sagrado, uma leitura do livro de Gênesis, logo no seu início lá, para quem está preocupado com o hebraico lá, no princípio, quando a Bíblia fala, no princípio, né, que é o Bereshit, né, o Ureshit é o princípio. No início de todas as coisas, é uma referência a Deus como sendo a origem, como sendo o fundamento de toda a criação, de todo o universo. Nós fazemos uma leitura de acordo com os comentários de Moisés. Né? Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, ele declara, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas se você tirar o comentário de Moisés, que acrescenta um nome, acrescenta uma referência já sabida, a ele revelada do Deus Criador de todas as coisas, porque Deus se revelou a Moisés e essa revelação tratou a mente de Moisés, moldou a sua mente, o seu caráter e a sua capacidade de compreender a realidade, lançando tudo que ele aprendeu e viveu aos pés do Todo-Poderoso. No princípio, ou em princípio, foram criados os céus e a terra. Essa é a verdade. E Moisés reconhece que no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e terra foram criados. Céus e terra foram criados. Jesus, o Cristo, a Bíblia declara que ele foi gerado antes de todas as coisas, ou seja, ele já existia, Aí há um debate entre alguns teólogos, entre alguns filósofos. O último aí que está fazendo sucesso no Brasil, parece que ele se converteu de fato e reconhece a eternidade do Filho, a eternidade do Verbo, mas até então ele estava preso a questões gramaticais aí e ele tinha grandes dificuldades, tá? É a teologia sistemática que mais vende, mas se você ler atentamente, é um teólogo, é um filósofo lutando contra suas próprias dificuldades. E 20 anos depois, aí numa reedição, ele se rendeu a essa verdade, a essa realidade. Não é só um homem, não é só o profeta, não é somente o servo de Deus, é o Verbo de Deus que se fez carne. É a palavra de Deus que se fez homem, que assumiu a humanidade para apresentar para a humanidade a salvação de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.